Queria lá ler em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O tema desta mensagem é o plano perfeito. Tá bom, galera? Quem achou aí, dá um glória a Deus, hein? E disse Deus: façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante, que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. Amém, pessoal? Então estenda a mão aqui e me abençoa, por gentileza. Vamos orar, hein? Pai, quero te agradecer por esta oportunidade, por este momento, Senhor, que eu venha conseguir hoje, Pai, entregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, naquele quarto de oração, Senhor. Então que essas pessoas possam receber de tudo que vem da Tua parte, Pai, que tudo que vem da Tua parte fique cravado no coração de cada irmão que está aqui nesta noite, Senhor. E aquilo que seja de mim, Pai, que eles venham esquecer, mas aquilo que venha do Senhor, Pai, que eles nunca mais esquecerão, Pai. Obrigado por este momento, Pai, porque eu creio no poder do Evangelho, Pai, que é a salvação de toda a humanidade, Senhor. Eu acredito no que Deus está fazendo aqui nesta noite, Pai, e que todo mal que está tentando roubar a palavra do coração dos nossos irmãos, Pai, que ele caia por terra agora. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, olha para o teu irmão aí do lado aí, fala para ele: não se distraia. Não deixe o diabo roubar a palavra do seu coração, meu querido, tá bom? Cara, a gente sabemos que lá em Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação, que Deus criou os céus, criou a terra, criou a planta, criou os animais, e criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, isso significa que o homem é o espelho de Deus, e Deus fez o homem a sua semelhança para ele ter o caráter de Deus. Então Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o sopro da vida, e colocou o homem no jardim, aonde ele plantou no leste do Éden. Então Deus colocou o homem ali para cultivar e guardar o jardim. Então Deus deu a responsabilidade para o homem, para ele nomear os animais. E a gente aprende aqui que já no começo, Deus já começa a dar responsabilidade para o homem. Então todo homem que não tem responsabilidade, ele já está fora do plano original de Deus. Porque todo homem ele tem que ter responsabilidade com a sua casa, com a sua família, e saber cultivar e guardar a sua família, né? Então aqui o trabalho dele era cultivar e guardar o jardim. Aí Deus vê que não era bom que o homem fique só. Então Deus dá uma mulher para esse homem. Ele tira da costela do homem uma mulher e dá uma mulher para ele. Agora ele podia cuidar da sua mulher, namorar, multiplicar. Só que aí tem um porém, né, cara? Essa mulher aí, ela acaba se distraindo. Com o que ela se distrai, meus irmãos? Ela acaba se distraindo com a serpente, acaba dando ouvido para a serpente. E aí que está um grande problema hoje em dia, né? Porque tem muitos irmãos, nós mesmos acabamos dando ouvido para pessoas que não têm comunhão com Deus. Então Deus ele deu uma ordem lá no jardim para Adão. Qual que foi a ordem que ele deu? Cara, tu pode comer de todos os frutos das árvores que tem no jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Aquela tu não pode comer, porque certamente se tu comer tu morrerás. Essa foi a ordem que Deus deu para o homem. E o que ele devia fazer? Cara, se ele dá uma ordem dessa para mim, cara, entendeu? Eu tendo comunhão com Deus todos os dias, eu vou me afastar disso daí, porque isso pode me levar à morte. E o que acontece? A mulher começa a dar ouvido para a serpente. Então a serpente, ela fala para a mulher, vamos dizer assim, que seria mentira, que eles não morreriam, certo? Esse é um grande problema, cara, porque muitas vezes a gente para de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz de quem não tem comunhão com Deus. Pessoas que não têm vida de oração, pessoas que não têm comunhão com Deus, que não têm relacionamento com Deus. Então começa a falar no nosso coração e a gente já para de ouvir a voz de Deus. Então a voz do nosso pastor já não está falando mais no nosso coração. E isso não é problema do pastor, isso não é, o erro não é dele. O erro é nosso, que acabamos dando ouvido para as pessoas lá fora e deixando eles nos dar uma direção. Então isso nos leva a desobedecer a Deus e a quebrar o primeiro mandamento que ele deu lá no jardim: não comas do fruto. Então lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 7, vai falar sobre a queda da mulher. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morras. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos seus olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, irmão, aqui a gente vê já, cara, um caso muito sério, que ela dá ouvido para a serpente, ela esquece, ela duvida da palavra de Deus sobre a vida deles ali, ela duvida daquela palavra que Deus liberou sobre a vida deles. Então aqui já está o primeiro pecado deles, que é a desobediência. Então eles desobedecem. Adão e Eva desobedeceram ao mandamento de Deus, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que eles desobedeceram? Porque eles desacreditaram da palavra de Deus, e começaram a acreditar na palavra da serpente, na palavra do Satanás, na palavra de quem não tem comunhão com Deus, na palavra de quem não tem uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma pessoa que não tem nenhuma intimidade com o Pai, né? Então aqui a gente já vê que é uma coisa muito séria, né, cara? Porque a pergunta que eu faço hoje para os irmãos é: quem está falando no seu coração, né? Quem que está falando no seu coração hoje em dia? Quem que está falando no seu coração, irmão? Hoje em dia você vem aqui para ouvir uma palavra de Deus, mas será que você sai daqui com essa palavra no seu coração mesmo? Ou você sai lá da porta para fora e já ouve a voz de outra pessoa e começa a caminhar segundo a palavra de outra pessoa? E aqui a gente vê algo muito sério nesse casal, porque eles tiveram uma inveja. Adão e Eva queriam ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. No próprio versículo aqui a gente vai ver que quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, era uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu com ela. Por quê? Porque a serpente aqui falou que ele seria como Deus. Então tem muitas pessoas aqui querendo ser igual a outra. Muitas vezes nós estamos olhando para aquelas pessoas querendo ser igual a elas, e esquecemos do projeto original que Deus nos criou. E a gente vê também um grande problema na vida deles, que é a cobiça. Eles desejavam o fruto proibido, e quando a gente deseja algo que não é da gente, isso daí se chama cobiça. Então ali no jardim a gente depara com 4 pecados. O primeiro é a desobediência, o segundo é a descrença, a inveja e a cobiça. Só que esses pecados que eles cometeram têm a consequência. Todo pecado que a gente comete tem a consequência. Deus, ele não deixa impune. Não tem como um Deus santo deixar impune um pecador diante da presença dele. Então a primeira consequência que ele sofre ali é a morte espiritual. Isso causa, a desobediência a Deus nos causa uma morte espiritual. E a morte espiritual levaram eles a perderem a comunhão com Deus. Então eles foram expulsos do jardim, porque eles agora passaram a ter uma morte espiritual. Eles não podiam mais ficar na presença de Deus, e Deus expulsou eles do jardim. E aí vem todo o sofrimento, porque toda a consequência do pecado nos leva para um sofrimento também. E qual sofrimento eles passaram a ter? Porque antigamente o homem, cara, ele não precisava se alimentar do suor do seu trabalho. Ele tinha tudo, ele estava num lugar de perfeição e harmonia, cara. O jardim do Éden, um lugar perfeito, cara. Só que agora eles estão aonde? Eles foram expulsos do jardim e foram para a terra. Então agora eles precisam suar para poder se alimentar. O homem agora precisa passar por doenças, precisa passar por um monte de problema. A mulher agora começa a sentir dores de parto. Então um lugar onde não tinha doença, um lugar onde não tinha corrupção, um lugar onde era de perfeição e harmonia, um lugar onde que era, cara, não tem nem como palavras para conseguir distinguir que lugar perfeito era aquele. Então eles são expulsos desse lugar. Então agora eles passam a morar na terra, cara. Só que tem um porém. Esse pecado que eles cometeram, eles perderam a comunhão com Deus e tiveram uma morte espiritual. E através dessa morte eles acabaram agora vindo para a terra. E também esse pecado, eles tiveram 2 filhos que acabaram herdando esse pecado, né? Esses pecados, porque os filhos deles vieram da natureza pecaminosa. E muitos sabem que lá em Gênesis capítulo 1:4 vai falar sobre a história do nascimento de Caim e Abel, os 2 filhos de Adão e Eva, aonde Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas.
Então esses dois filhos herdaram a natureza pecaminosa. Então todo pecado tem uma consequência. E esse pecado, ele gera uma consequência, ele gera também um sofrimento para nossas vidas. E os nossos filhos, a nossa geração, se a gente não for tratar isso, eles acabam herdando o pecado que a gente comete. Então, muitas vezes, cara, você vê umas pessoas sofrendo algo que os pais deles sofreram, que os avós deles sofreram, é porque esse pecado nunca foi tratado. E aqui Abel e Caim agora tem um problema, entendeu? Porque eles vieram dessa natureza pecaminosa. Quem que está me entendendo hoje aí que eu estou querendo dizer? E o que acontece? Caim, ele dá uma oferta para o Senhor do fruto da terra, e Abel dá uma oferta para o Senhor dos primogênitos das ovelhas. E Deus aqui, ele recusa a oferta de Caim. Ele recusa Caim aqui e aceita Abel, a oferta de Abel. Mas muitos sabem aqui, cara, que Deus, o interesse verdadeiro dele nunca foi nas ofertas, cara. Muitos sabem que o interesse de Deus sempre estava no coração do homem. E se ele não aceitou as ofertas de Caim, é porque Caim com certeza estava andando em desobediência a Deus. Com certeza o Caim não estava agradando a Deus. Então não era só a oferta que ia agradar a ele. Então Deus, ele aceita a oferta aqui de Abel. E a gente tem esse entendimento que Abel era um cara que pelo menos andava em obediência com Deus, porque ele conhecia Deus. Por isso que ele deu uma oferta que agradou a Deus. Só que tem um porém, meus irmãos. Isso acontece no nosso meio, na nossa vida também. Deus, ele rejeitou Caim. E quando Deus, ele rejeitou Caim, o coração de Caim foi revelado. Porque se ele era um homem que andava em obediência a Deus, quando Deus rejeitasse a oferta dele, cara, o que ele ia fazer? Ele ia se dobrar diante de Deus, ia pedir perdão, alguma coisa assim. Mas não. Quando Deus rejeitou a oferta dele, o coração dele se revelou, meu irmão. E é isso que acontece com nós hoje em dia. Quando um patrão, ele rejeita um projeto da empresa que a gente leva, um trabalho que a gente leva, o nosso coração se revela, mano. Quando o pastor rejeita, vamos dizer assim, um projeto que a gente tem para o ministério, alguma coisa, o nosso coração se revela. Porque nós temos um espírito de Caim, cara. E a gente começa a matar o nosso irmão dentro de nós, por inveja ao nosso irmão, por inveja pela aceitação que ele recebeu, mas eu não fui aceito. Então Deus, ele rejeita Caim e o coração dele é revelado, cara. E a gente vê, cara, mas coitado de Caim, por que a oferta dele não foi aceita? É porque o cara andava em desobediência, irmão. Você faz um teste, cara, diga não para uma pessoa, cara, porque você vai ver se essa pessoa realmente ela vai se revelar contra você ou não. Porque tem pessoas, vamos dizer, trazer para o nosso contexto hoje, no teu trabalho, você está lá, uma liderança de equipe, aí você está lá, tem mais gente liderando outras equipes, então tem uma vaga de uma promoção para gerente, então você precisa apresentar algum projeto, você apresenta um projeto, esse irmão apresenta outro projeto, e o teu projeto é negado, o projeto do irmão é aceito, aí você vai para casa, sentindo algo no teu coração, você fala, cara, uma vaga, uma promoção que eu sempre queria, que eu sonhei em ter, meu patrão rejeitou, cara, mas agora ele aceitou o projeto do meu irmão. Então dentro do seu coração você começa já a ter um orgulho, você começa a ter uma inveja daquele irmão, e você começa já dentro do teu coração a matar o teu irmão, a assassinar o teu irmão, porque foi assim que Caim fez. Quando Deus rejeitou a oferta dele, ele se irou contra teu irmão e matou o teu irmão, como se o teu irmão tivesse culpa de alguma coisa. Então aqui já veio o primeiro homicídio da história da terra humano, porque antes o primeiro homicídio, na verdade, o assassinato foi para cobrir o pecado de Adão e Eva lá no jardim do animal, mas aqui estamos falando do primeiro assassinato humano, que Caim matou o seu irmão. E isso hoje, ter irmão matando irmão por causa de inveja, ter irmão matando irmão por causa que o trabalho ele não foi aceito, os pais dele não aceitaram ele foi rejeitado, então ele está matando o irmão. Mas como assim está matando, irmão? Eu nunca matei ninguém. É porque Jesus, ele fala, irmão, aquele que já no seu coração desejar um mal, uma mágoa, um rancor do teu irmão, já assassinou, cara. Aqui na história, é quando ele está falando de um assassinato físico, mas Jesus, ele traz para os dias de hoje, falando só de você pensar coisa má do seu irmão, você já assassinou ele. E talvez você está dentro da igreja hoje, mas não consegue cumprimentar o teu irmão do lado, porque ele foi aceito por algo e você não, porque ele está fluindo em algo e você não. Então você começa a matar esse cara dentro de você. Você não entendeu o propósito disso daqui, entendeu?
Você olha para os teus irmãos lá fora, você olha um traficante, você fala, cara, esse cara aí não merece. Você começa a matar esse cara dentro do seu coração porque ele está vendendo droga na tua quebrada. Só que você acha que o irmão é aquele cara que se converte, mas não é. O cara, ele não é o teu irmão depois que ele se converte. Se a gente entender que todo mundo é nosso irmão, a gente precisa ser irmão dele para que ele se converta. Não que ele se converta para ser o nosso irmão. Que como que eles vão conhecer um pai se a gente não está sendo irmão deles? E daí você fala, mas cara, eu não sou assim. Eu não sou assim, eu sou um cara de boa. Eu sou um cara amoroso. Mas engraçado, Paulo ele falou lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Talvez você não é um cara que assassinou, talvez você é um cara que não tem mágoas, mas eu sei que você tem pecado, porque a palavra diz. E a palavra ela não mente, meu irmão. Entendeu? E quando Paulo ele diz que todos pecaram, isso significa que todos os seres humanos, sem exceção, cometeram algum tipo de pecado ou falha em relação aos padrões perfeitos de Deus. E essa palavra aqui, essa frase, estão destituídos da glória de Deus, indica que por causa do pecado, a humanidade se separou de Deus e perdeu a glória divina que originalmente possuía. Romanos 6:23 vai dizer, o salário do pecado é a morte. A Bíblia define pecado como qualquer desvio da perfeita vontade de Deus. É a transgressão da lei moral de Deus e a separação da sua natureza santa. E a palavra salário aqui não se refere apenas à morte física, mas também à morte espiritual, que a gente sabemos que a desobediência ela causa isso, uma morte espiritual, que é a separação de Deus, é a consequência natural e justa do pecado. E a palavra morte, nesse contexto que Paulo está dizendo, é a separação total de Deus e de tudo que é bom e verdadeiro, é a condenação eterna, meu irmão. E eu, cara, vou compartilhar com vocês que eu muito tempo, cara, andei em desobediência, assassinando pessoas dentro do meu coração e fisicamente também. Nos meus 9 anos, cara, eu lembro, os primeiros pecados que eu cometi foi uma relação sexual, com 9 anos, eu era uma criança, mano. Eu era uma criança e já praticava pecado, já estava em fornicação. Aos meus 12 anos eu tive envolvimento com bebida alcoólica, e aí começou a minha vida a depravar, porque eu não conhecia Deus, mas o pecado eu coabitava com ele, entendeu? E aos 13 anos comecei a me envolver com droga, com o uso da cocaína. Aos 14 anos, lembro que fui expulso a primeira vez do colégio, por ir armado no colégio, dar tiro no colégio. Aos 15 anos me envolvi com tráfico de droga, eu já não estava mais estudando, eu já não tinha um ambiente saudável para mim morar, porque eu era uma própria ruindade mesmo nos lugares onde eu ia. Então aos meus 16 anos eu já estava praticando assalto, cara. E a minha vida de desobediência com Deus, além de me levar para uma morte espiritual, ela estava me levando agora para uma morte física também, cara. E eu estava totalmente separado de Deus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aonde o pecado nos leva, aonde a desobediência nos leva. Então aos meus 17 anos eu lembro que eu fui preso a primeira vez na delegacia dos adolescentes por assalto. Então quando eu saí de lá aos meus 19 anos eu já era dono de biqueira. E cara, daí eu fui para pior. Estava envolvido com muitas coisas pesadas mesmo, com muitas coisas pesadas. A minha família já não queria mais eu por perto, porque era uma aberração, cara. Os lugares aonde eu ia, eu levava destruição, desgraça. E cara, eu não culpo minha mãe por ela ter me expulsado de casa. Porque só quem tem um filho drogado dentro de casa sabe o inferno que é. Só que tem um filho que, cara, está envolvido no crime, sabe a desgraça que é viver com um cara drogado dentro de casa. E eu não culpo ela, irmão. Eu tenho pena da minha mãe, por ela não ter um suporte para poder nos manter naquela época, cara. Mas, cara, então, eu não tinha mais lugar para morar. Eu lembro até hoje que eu tinha saído ali da delegacia, que eu tinha ido preso ali, por ter agredido meus irmãos. Estava muito louco lá na casa deles, acabei batendo neles, cara. E a polícia me levou e fiquei uns dias preso ali. Então agora eu passei a ter medida protetiva da família, do jardim. Fui expulso, cara. Não tinha mais como eu voltar para aquele lugar ali. Eu estava com uma medida protetiva. O lugar que era para mim cuidar e cultivar, eu estava fazendo uma desgraça daquele lugar. Vocês estão entendendo? Aonde Deus te colocou, cara, é para você cuidar e cultivar, meu irmão. Não faça uma desgraça do jardim, cara. Então eu lembro que não tinha mais lugar para mim ficar, eu aluguei uma casa ali em cima, atrás da JPR, onde era o barracão de cima ali, atrás de um bar. Mas antes de eu alugar essa casa aí, eu lembro de um livramento que eu tive, que foi uma briga com um traficante dentro do bar, dali embaixo, no Cachoeira, né? Cara,
Então eu tive essa briga com esse traficante ali. Nós trocamos socos e pontapé dentro do bar. Eu saí correndo atrás dele, ele foi para dentro do carro. Eu achei que ele ia sair fora do carro, mas neste momento ele puxou uma arma. Ele puxou uma arma e eu estava a 3 metros de distância dele. Então ele apontou para mim e começou a atirar, cara. E eu na hora eu travei, coloquei a mão na frente e ele começou a atirar. E ele descarregou, era uma pistola 380. Ele descarregou, cara. E pela honra e a glória de Deus, cara, não pegou um tiro em mim. Hoje, cara, eu dou risada disso porque eu achava que o cara era ruim de mira, cara. Eu não entendia o propósito de Deus. Eu saí daquele lugar e falei, esse cara é muito ruim, mano. Esse cara é muito ruim de mira mesmo. Mas hoje eu tenho entendimento, porque Deus me levou a me lembrar daquele lugar. E Ele falou, cara, não é o cara que era ruim de mira, era eu que estava lá. Era eu te livrando daquele lugar. Só que quando a gente anda em desobediência, cara, você pode receber um milagre que você continua ingrato a Deus. Deus pode fazer na tua vida, se você não tem comunhão com Ele, você continua ingrato, irmão. Porque eu saí daquele lugar, em vez de eu me jogar nos pés de Jesus e me entregar para Ele, mano, eu me afundei mais ainda na parada, entendeu? Então eu comecei a me envolver com coisa mais pesada. E eu fiz uma crueldade para uns caras lá em cima na outra biqueira. E passou um dia, aonde daí fizeram uma armadilha para mim, que na linguagem do crime ele fala casinha. Foi aonde eles pegaram eu e me sequestraram e me levaram para o mato. Então agora eu estava sequestrado ali, no tribunal do tráfico, sentado num sofá no meio do mato. A minha vida de desobediência a Deus me levou, estava me levando para a morte física, porque eu já estava morto espiritualmente já faz hora. Então neste momento que os caras me colocaram sentado ali, começaram a me agredir com um revólver, e eu cheio de sangue já. Aí eu lembrei de Deus. Aí eu lembrei dele, mano, porque eu vi a morte ali, eu sabia o que eu tinha feito. Vida se paga com vida na lei do crime. Então ali eu não tinha mais chance. Ali era o tribunal do tráfico. Então não tinha como eu sair vivo daquele lugar. Só que eu fechei meu olho e pedi para Deus que Ele me desse mais uma oportunidade de eu sair vivo daquela situação. E o cara com a arma apontada na minha cabeça, naquele instante, ele levantou o revólver e ele falou, cara, saia daqui, você tem até meia-noite para limpar o terreno. Então eu saí correndo daquele lugar. Mas novamente, irmão, o cara que não anda em desobediência, não tem como ele ser grato a Deus, porque ele não conhece, ele não vê, cara. Deus está fazendo na vida dele, e ele está tão cego espiritualmente que ele não vê. Então eu saí dali já na minha cabeça, eu vou catar esses caras, irmão. Deram uma oportunidade para mim de sair vivo, você é louco, eu vou catar. Só que daí eu comecei a me esconder, porque os caras começaram a me perseguir por toda a casa dos meus parentes que tinha em Tamandaré. Começaram a oferecer um valor alto pela minha cabeça. Quem me falasse onde eu estava escondido, quem me entregasse, esses caras iam lá, iam me executar, ia pagar um dinheiro para eles. Então eu comecei a me esconder, cara. E aí eu lembro até hoje que eu estava no Mocó, a minha mãe levou para mim minhas roupas num saco de lixo. Ela e o Lohan, meu irmão, levaram minhas roupas para ali. Eu peguei minhas roupas e consegui uma carona para São Paulo. Então, cara, dali eu se mandei para São Paulo. Só que eu cheguei em São Paulo, cara, sem ninguém, cara, sem parente, sem dinheiro, viciado em droga, perseguido pela facção. Olha onde que Deus me levou, para me esconder nesse lugar aqui. Você é louco, aqui eu vou morrer. Então eu comecei a me envolver com coisas pesadas lá também. E foi aonde, cara, tentaram contra a minha vida lá várias vezes. Só que eu não entendia, cara, o porquê de tantas vezes os caras tentar me matar, e Deus sempre está me livrando. Eu falei, cara, eu sou um cara que no meu entendimento naquela época, eu não tenho mais perdão. Eu não tenho mais perdão, cara, sem chance para mim. Porque eu achava que os pecados que eu tinha cometido, não tinha como Jesus me perdoar. É, cara. Então eu consegui sair de São Paulo, voltei para Tamandaré. E em Tamandaré novamente, me envolvendo com mais coisa pesada. Todo lugar que eu ia, cara, eu causava confusão. Eu podia sair de uma cidade para outra, de um bairro para outro, mas enquanto não mudasse dentro de mim, aonde eu estava ia ser um lugar de maldição, cara, de destruição. Porque você quer mudar de vida, mas você está pensando em mudar de um lugar geográfico. E não é os lugares geográficos que vai mudar você, é Jesus, cara. É só Ele mudando de você de dentro para fora. Porque não é o lugar onde você está que vai fazer você, é você tendo Jesus que vai fazer o lugar. E foi assim com a minha vida. Então chegou um momento que eu aluguei uma casa do lado da igreja ali em cima, da JPR ali, e fui morar lá, cara, nos fundos lá. E cara, eu não tinha mais amigo, não tinha mais família, não tinha nem mais ninguém. Eu tinha um camarada meu só tinha um amigo que ia lá me visitar e curtir comigo, que era o Marçal, mano. Marçal, amigo meu.
Então, nós curtia junto umas horas, até que chegou um dia que eu chamei ele para lá em casa. Chamei ele para ir lá em casa, fumar uma parada, tomar um gole comigo. E ele chegou lá, cara. Ele falou, cara, só que eu vim aqui hoje, eu não vou fumar com você, não vou beber com você, mano. Eu falei, ô louco, por que não? Porque eu voltei para Jesus, cara. Eu falei, cara, o único cara que eu tenho, agora não vai mais andar comigo agora. Então, né, cara, e ele começou a compartilhar o evangelho ali comigo. Ele começou a falar a obra que Deus estava fazendo na vida dele. Ele começou a falar os propósitos. E ele começou a falar para onde ele estava indo, para Jocum, o que Deus estava fazendo. E ali, cara, eu senti um vazio dentro de mim, que eu falei, cara, esse cara encontrou um propósito para a vida dele. E ele não vai fumar comigo. E eu fumei sozinho, bebi, e ele foi embora, mano. E aquele dia, passou um dia, eu continuei bebendo, fumando, cheirando. Eu era viciado em cocaína, cara, comia cocaína, comia. Eu não tinha mais ninguém, cara. Ficava ali com uma pistola na mesa, com um prato cheio de cocaína, e sozinho dentro daquela casa, com uma lista de pessoas para me executar, porque eu fui contratado para fazer um serviço e fui pago adiantado ainda para isso. Então eu não tinha mais volta, meu, entendeu? Se eu não fizesse, era eu. Só que eu não conhecia Jesus ainda, mano. Eu não sabia que ele podia mudar todo esse cenário. Eu não sabia que ele podia mudar toda essa história. E já fazia 3 dias que eu estava trancado naquele barraco, usando droga. E hoje eu me lembro, era domingo de manhã, tocava lá na igreja a música do Fernandinho. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só que, cara, aquilo pra mim era uma mentira. Eu falei, como livre, irmão? Como assim eu sou livre? Eu não sou livre, cara. Tem uma galera me perseguindo atrás de mim. Como assim livre, nada além do sangue? Você é louco, irmão. Então, cara, e aquele louvor falava de domingo de manhã, domingo de noite, tocava, e aquele som me perturbando lá dentro. E, cara, chegou uma hora que eu falei, cara, não aguento mais. Fiquei uns 4 dias usando droga ali. Falei, hoje eu vou dar um fim na minha vida, né? Falei, cara, se realmente Jesus ele tem um propósito, eu sei que ele pode me livrar. Mas hoje eu quero executar, mano. Chega de acabar com a vida, com as famílias dos outros. Chega de fazer maldade para os outros, cara. Chega de viver desse jeito. Eu não consigo sair de casa, tanto medo que eu tenho, tantas pessoas me perseguindo. Então foi aonde que eu decidi aquele dia tirar minha própria vida ali. Então aquele dia, cara, eu estava decidido em me suicidar naquele lugar ali, porque eu achava que para mim o sangue de Jesus não podia mais me libertar. Era o que eu pensava, e era o que o diabo estava colocando em minha mente. Mas aquele dia eu acabei caindo num sono, cara, porque fazia tantas horas, tantos dias que eu não dormia. E quando eu acordei, eu olhei aquele cenário que eu estava, não era mais o mesmo cara que dormiu ontem. Eu olhei para aquele lugar e falei, cara, isso aqui tá uma imundiça, cara. Hoje eu vou procurar um lugar, eu vou me entregar para Jesus. Eu acredito que eu fui visitado pelo Espírito Santo naquele quarto ali, porque tinha pessoas orando, cara. Tinha pessoas orando para mais trabalhadores para esta obra. A minha mãe intercedendo por mim, porque ela sabia o estado que eu estava. Irmãos intercedendo, garanto que tinha uma igreja orando por mim também. Então foi aquele momento que eu levantei, cara, e eu lembrei também, hoje eu me lembro, né, de uma das promessas, a primeira promessa que Deus deu da redenção, né, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher, a cabeça da semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E lá em Isaías 7,14 também diz que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. João Batista já dizia também, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmão, para mim, cara, aquele momento foi quando eu me levantei daquele lugar e fui para uma célula, irmão. Fui para uma célula, e ali eu nem sei o que o cara pregou, só sei que na hora que ele falou que alguém quer entregar a vida para Jesus, eu falei, esse é eu mesmo, irmão. Eu me entrego, cara, entendeu? Ali, cara, senti uma presença poderosa na minha vida. Então ali eu caí em pranto, cara, em joelho, tremendo. Então ali, cara, eu saí daquele lugar cheio da presença de Deus, irmão. E eu voltei para minha casa, entendeu? Eu comecei a limpar aquele lugar, porque a primeira coisa que um cara, quando se converte, ele faz, ele quer mudar as tuas vestes, ele quer mudar a tua casa. Por quê? Porque Jesus já começou uma obra dentro de mim naquele lugar ali. Então, irmão,
Tenho algo para falar para você hoje à noite aqui também. Cara, eu não sei como que está a sua vida, mano. Eu não sei como que está a tua família, teus filhos, teu marido, se eles estão perdidos nos vícios do álcool, da bebida, das drogas. Mas eu sei que Jesus, Ele salva e Ele liberta. E você acha que você está aqui hoje por acaso? Não, cara, não é por acaso mesmo. É porque o sangue de Jesus que jorrou naquela cruz, cara, te trouxe até aqui hoje. Entendeu? Então, mano, eu sei que algo de Deus tem para a tua vida. Eu sei que Deus tem algo poderoso para a tua vida e para a tua família também. Porque assim como Ele fez na minha vida, meu irmão, Ele pode fazer na vida dos seus filhos que estão também, às vezes envolvido com droga, às vezes envolvido com pornografia. Às vezes o cara não consegue se libertar do vício da mentira. É um cara que anda na mentira. Isso, o cara talvez está aqui hoje, entendeu? E Jesus, Ele pode te libertar, meu irmão. Só que a gente entende uma coisa, cara, que a gente herdou a natureza do pecado. Só que Jesus, Ele veio, cara, para nos libertar, entendeu? Nos libertar da condenação que esse pecado nos leva. E Jesus, cara, Ele levou sobre Ele, cara, todos os nossos pecados. Então não há mais condenação alguma para quem está em Cristo Jesus. Só que a gente temos que entender alguma coisa. Talvez eu falando aqui hoje para vocês falam, cara, eu tenho 30 anos de igreja, eu já conheço a Bíblia. Mas então por que ainda a tua vida continua a mesma? Por que não virou uma chave na tua vida e você não está batendo nos vizinhos, na porta dos vizinhos, para divulgar, para anunciar essa verdade que você carrega? Se isso que te encontrou realmente é uma verdade para a tua vida, você não pode ficar calado, cara. Não tem como você guardar essa verdade com você, porque essa verdade que ela te encontrou, meu irmão, tem que ser anunciada, para poder libertar mais Lucas que estão cativados no pecado, para poder alcançar mais pessoas que estão numa cama com depressão. Isso é nossa missão, cara. Nós, cara, temos esse encargo de anunciar o Evangelho, porque nós fomos alcançados por este Evangelho, não para ficar sentado num banco de igreja. E eu não estou chamando vocês para fazer parte do Ministério de Evangelismo. Eu estou chamando vocês para ser resposta no teu trabalho, no teu curso, aonde você quer que esteja. Tem uma mãe lá que precisa de uma palavra de encorajamento. Tem uma pessoa lá que está em depressão, cara. Então você tem esse encargo. Se você mesmo realmente tem essa verdade dentro de você, então derrame e anuncie ela para outras pessoas. Porque enquanto você está calado, tem pessoas tirando vida lá fora. E essa é a nossa responsabilidade. A gente acha que o pessoal lá fora é as pessoas que não são nossos irmãos. Mas cara, não é isso. Eles são nossos irmãos. Nós precisamos ser irmão deles para que eles conheçam o Pai. Muitas vezes a gente pensamos que quando a pessoa se converte, agora ela é minha irmã, agora eu chamo ela de irmã. O cara que está lá no boteco não é meu irmão. Mas como que ele vai conhecer o Pai se ele não conhece o irmão? Como que ele vai conhecer o Pai se você não é irmão dele? Se você não abraça ele? Nós temos que revelar o Pai para ele. Só que não. Muitas vezes a gente está com esse espírito de Caim, invejando as pessoas e matando elas dentro de nós. Faz quanto tempo que você não manda mensagem para aquela pessoa só porque ela não é crente e ela fez algo para você? Você não manda mais uma mensagem para ela, você não olha para ela, você não chama ela para almoçar, porque ela não é tua irmã em Cristo. Você que pensa. Você já não olha mais para a cara do seu filho porque ele está no mundo nas drogas agora. Você renunciou à tua paternidade. Que cabeça é essa, meu irmão? Você está louco? É responsabilidade nossa alcançar os perdidos. Deus, Ele mandou seu Filho, o Filho mandou seu Espírito, e o Espírito está mandando a igreja agora. Você acha que o Espírito reuniu nós aqui para ficar ouvindo o meu testemunho? Você é louco? Não é meu testemunho que transforma, é Jesus. E eu garanto que cada um sabe, conhece a verdade. Mas o que estamos fazendo com a verdade? Nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para bater na casa do vizinho, chamar ele para tomar um café, falar de Jesus para ele. Nós temos tempo para se reunir na igreja todo domingo, mas não temos tempo para chamar o seu filho que está afastado do caminho de Deus, para tomar um café com ele no sábado. Irmão, só porque teu pai, ele não é crente, ele é um cara ruim, você não está indo mais lá dar benção para o teu pai. Você não está indo lá mais sentar com o teu pai. Você perdeu o respeito por ele, porque ele é um cara alcoólatra. Cara, você sabia que Deus, ele falou, honra teu pai e a mãe, para que teus dias... Não vou nem comentar, né, cara? Você é louco.
Teu papel, cara, é revelar o Pai. O meu papel é revelar o Pai. Esses tempos eu estava subindo aqui para cima, indo no mercado. Se eu não me engano era dia das mães, não me lembro. Aí eu vi um rapaz que muito tempo ele comprou droga de mim. Então eu olhei para esse rapaz, cara. Ele estava sentado no meu fio com um cachimbo, dando um pelotaço. Eu passei, sentei do lado dele, abracei ele. Eu estou falando isso não porque eu sou bom, eu sou ruim, cara. Sou o pior de todos. Eu sentei e abracei esse cara. Eu comecei a falar de Jesus para ele. E eu falei, você quer ajuda para sair dessa vida aí? Ele falou, irmão, realmente eu quero, mas eu não consigo sair disso. Eu não consigo largar esse vício. Eu falei, realmente, cara, você não consegue mesmo. Você não consegue, isso é uma verdade. Mas Jesus pode te libertar, assim como me libertou, velho. Cara, mas você não se sente mal de estar aqui do meu lado e eu fumando? Eu falei, mano, eu entendi o evangelho, cara. Eu estou aqui por causa de você. Aquela cruz foi por causa de você. Aquela chicotada foi por causa de você. O sangue que jorrou naquela cruz foi por causa de você. E quem é eu para não sentar do teu lado porque você está agora fumando um crack? Como que ele vai conhecer o Pai se eu não for irmão dele? Como que ele vai conhecer Jesus se eu não abraçar ele e ficar com nojinho do cheiro dele, da barba dele, das unhas dele, ficar com medo dele? Você é louco, irmão. Você não vai mais na casa da tua irmã porque todo domingo agora é bebedeira. Ah, mas eu não vou lá porque lá é muita bebida. E cara, você está com medo de cair no pecado? Isso é legal, tenha medo mesmo. Mas cara, eu acho que você está com um problema de identidade. Porque se você soubesse quem você é, você ia lá e abraçar ela, independente de como ela está. Ia trazer ela para perto e anunciar o evangelho para ela. Porque o evangelho, Jesus morreu por ela também. Ou você acha que Jesus morreu só por nós que estamos aqui? Pare. Não, cara, não mesmo. Se nós queremos alcançar uma cidade, nós temos que perder essa parada que tem medo de abraçar o morador de rua, tem medo de abraçar a prostituta. Você acha que a prostituta é menos que você? Sabe quando ela vai sair do prostígio? Quando você se revelar para ela, quando você for irmão dela, aí ela vai conhecer um pai. Sabe quando essa mulher vai sair da prostituição? Quando ela conhecer um homem de verdade. Quando ela conhecer Jesus, cara. Você acha que quando Jesus, ele se encontrou com a mulher lá da Samaria, quando ele se encontrou com ela, quem que era essa mulher? Essa mulher teve vários maridos, era uma prostituta. Mas ela encontrou um homem de verdade naquele momento. E esse homem mudou a história da vida dela, porque ela se apaixonou por esse homem. Talvez você deve estar pensando coisa aí. Irmão, se nós não revelar Jesus para essas pessoas, elas nunca vão conhecer o Pai. Mas como que nós revelamos Jesus? Primeiramente, cara, é você se desapegando da tua vaidade, cara. Se desapegando desse orgulho, sabe? Eu não me sento na roda de escarnecedores. Legal, isso foi Jesus que falou, tá certo. Mas você sabe quem você é? Você sabe se você está caminhando com propósito? Realmente, se você não tem propósito, você não sabe quem você é, não sente na roda dos escarnecedores, porque você vai ser influenciado por eles. Mas agora, se você sabe quem você é, você sabe o propósito que você está indo lá. Porque você acha que Jesus, ele andava só com pessoas certinhas? Por que ele chamou 12? Cara, tudo errado. Por que ele só andava com pecadores? Irmão, que Deus ele não seleciona pessoas. E quem é nós para ficar selecionando pessoas quem senta na nossa mesa agora? Se o próprio Jesus não selecionou. Sabe quando você seleciona alguém para sentar na tua mesa? É porque você tem interesse do que aquela pessoa carrega. Você não está interessado na comunhão. Você está interessado numa promoção, em alguma porta que aquela pessoa pode abrir para você. Ah, mano, eu quero ser pastor, um dia eu só vou me sentar com um pastor. Legal, você está entendendo tudo errado, entendeu? Ah, mano, eu quero ser empresário, só vou me sentar com um empresário. Legal, mas isso daí revela o teu coração. Revela que você está com pessoas em busca de alguma coisa, mas não para ter uma verdadeira comunhão com as pessoas, não para verdadeiramente andar em unidade com as pessoas. E esse é o nosso problema. Ah, aquele irmão ele tem um carro melhor, ele tem um dinheiro, sempre tem um almoço bom na casa dele.
Ah, meu irmão, vou chamar esse cara para almoçar aqui em casa, o cara sempre traz uma carne, alguma coisa. É, meu irmão, faz quanto tempo que você não vai na casa da irmã que só tem pão com margarina para você comer? Ou você está interessado nas coisas que essa pessoa pode promover para a tua vida, ou você realmente entendeu o evangelho e quer abraçar as pessoas, a servir pessoas. E esse é o nosso grande erro hoje em dia. E isso está dentro de nós, porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. O orgulho, a inveja, a cobiça, cobiçando o que o outro irmão tem. Eu quero ser uma pessoa grande. Mas então comece a se abaixar, lavar pé. Ah, mas eu quero lavar pé. Então não lave pé apenas no lugar onde você paga. Lave pé na tua casa, onde não tem pastor olhando. Lave pé na tua casa, onde não tem uma câmera te filmando. Lave pé da tua esposa, da tua mãe. Lave pé do teu pai que está bebendo um gole. Honre a tua família em primeiro lugar, para depois você vir querer aqui honrar os irmãos. Porque quando você faz, você é uma pessoa que serve aqui dentro legal, top. Mas quando está na tua casa, irmão, você é outra pessoa. E talvez você fale, cara, mas eu sou assim, mas eu não queria ser assim. Como que eu faço para mudar isso? Eu não quero ser assim, eu tenho essa parada dentro de mim. Muda isso dentro de mim. Não, mano, você precisa confessar os seus pecados. Você entra num quarto de oração, realmente você está rasgando o seu coração para Jesus? Porque, cara, eu fui um cara que fiquei 13 anos viciado na droga. E muitas coisas ruins que eu fiz. Você sabe como que eu me libertei das drogas? Foi Jesus. Mas como? Não foi nenhuma clínica, nada. Eu lembro de uma mulher que ela me procurou ajuda, que o filho dela estava com problema com droga. Então ela me procurou ajuda, falou, e aí, Lucas? Cara, meu filho está com problema com droga, não sei o quê. Eu falei, não, ele nem tem problema, né? Ele gosta da parada, ele não tem problema nem com a droga, né? Mas qual que é? Ele, não, mas ele está viciado demais. E pai, eu falei, e qual o tratamento que você passou, Lucas? Qual que foi a clínica que você se internou? Falei, foi Jesus, minha irmã. Foi Jesus, cara. Mas como, cara? Foi Jesus. Eu não sei te explicar. Foi Jesus. Mas é mais alguma coisa, mais um remédio? Jesus, cara. Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele restaura. Por que você está querendo mais alguma coisa, se Jesus é suficiente? Por que você está buscando mais 5 passos para conseguir uma vida promovida, uma vida de oração, um devoção? Cara, se entrega para Jesus verdadeiramente. Quanto tempo você passa no teu celular? Você já calculou no final da semana? Será que agora você tem mais comunhão com Deus, mais relacionamento com Ele? Você passa mais tempo em oração do que você tem contato com as redes sociais? E como que você quer ter uma vida liberta, salva, transformada, sendo que você não busca Ele verdadeiramente? Cara, sabe como que eu me libertei? Isso não é algo para me promover, jamais. É algo que eu preciso todos os dias. É me trancar num quarto e me jogar no chão e falar, me mata. Me mata, porque hoje eu estou com vontade de usar essa desgraça. Me mata, meu Senhor. E Ele me pega lá, meu irmão. Ele me pega, velho. E realmente ele vem me matando todo dia. Todo dia Ele vem me ferindo mais um pouco. Mas, cara, é uma delícia ser ferido por Jesus. É uma delícia, meu irmão. Sabe? É o cara que Ele te fere com amor. Ele vem matando o velho homem que está dentro de você com amor. E, irmão, então, cara, eu não sei qual que é a tua luta, mas eu sei que tem um Jesus que Ele te salva. Eu sei que tem um Jesus que Ele te cura, que Ele te liberta. Só que, irmão, você está tanto tempo aí sentado num banco de igreja. Qual fita, irmão? Cara, tem pessoas lá fora sangrando, cara. E Jesus está aqui para estancar o sangramento dessas pessoas. E nós estamos aqui para levar Jesus até essas pessoas também. Talvez você está aqui tanto tempo dentro da igreja orando para que sua família seja salva e transformada, mas você não faz um almoço no domingo para chamar a família para almoçar junto. Irmão, eu acredito no poder da mesa, assim como a mensagem que o pastor pregou, cara. Ela é poderosa. Você quer ter uma vida transformada, uma família reunida? Comece a promover a mesa. Comece a montar a mesa e trazer essas pessoas que estão longe do evangelho a sentar nela. E pare de ficar olhando nos defeitos das pessoas. Pare de ficar olhando para os erros das pessoas. Que a gente é muito bom para ficar apontando os erros. Ah, essa pessoa falou algo errado. Ah, essa pessoa anda torto. Olha as roupas dessa pessoa. Nossa, coitado. Sabia que talvez o coração dessa pessoa é mais puro que o seu. Essa pessoa talvez tenha uma vida mais reta que a sua. E você está julgando ela. E esse é o nosso grande defeito, porque nós herdamos essa natureza pecaminosa.
Só que Jesus, cara, ele veio naquela cruz para nos libertar de toda a condenação do pecado. Toda a condenação. Ele veio para nos transformar, cara, de dentro para fora. Meus irmãos. E hoje, cara, glória a Deus, cara. Eu lembro que assim que Jesus ele me alcançou, eu comecei, eu não tinha igreja, não estava indo à igreja. Eu morava do lado da igreja, mas não ia para a igreja naquela. Então eu comecei segunda-feira a ir para comecei a ir para Universal. Na terça-feira eu ia para o Barbas de molho lá em cima. Na quarta-feira eu ia para a Assembleia. Na quinta-feira eu ia para a Célula na Aliança. Na sexta-feira eu sei lá, ia para mais para Jocum. No sábado eu ia lá para Quadrangular. Mano, eu estava à procura de algo. Eu falei, aquilo que me tocou eu quero ter ele, mano. Eu não sei, eu não sabia, não conhecia essa parada, como que funcionava. E eu morava do lado da igreja. Até que um dia, cara, eu comecei a ir com a minha mãe na igreja, juntos pelo reino ali. E eu lembro até hoje que o nosso irmão Selmo, ele estava aquele dia no culto de manhã. Ele foi dar uma palavra. Daí nós estávamos com máscara, né? Era na época de pandemia. Então ele foi dar uma palavra, ele olhou para mim e para minha mãe. Ele falou, aquele casal ali. Eu falei, que casal, mano? É minha mãe. Ele falou, aquele casal se levanta aí. E eu vou. Ele sorteou uma roda de açaí para nós. Então aquele dia o pastor Robson também tinha liberado uma palavra sobre a vida da minha mãe, uma promessa, que ela e a família dela serviria ao Senhor. Irmão, e aí começou a obra de Deus na nossa vida. E eu comecei a evangelizar, sozinho, comecei a sair. Arrumei um trabalho na Taquar. Então eu ganhava uma cesta básica ali na Taquar e já saía doar essa cesta básica. Porque eu não me mantinha com uma cesta básica para mim, eu comia lanche. Então eu pegava essa cesta básica e ia doar para alguém. E foi onde eu conheci minha esposa, né? Evangelizando lá, o irmão dela. Aí eu comecei a evangelizar o irmão dela. E aí começamos um discipulado, né, com ela. Aí, cara, minha esposa também foi alcançada por Jesus, né, cara? O testemunho da minha esposa também é lindo, cara. Ela tinha 1 ano e pouco quando ela caiu da janela de 2 andares. E ela não sofreu um arranhão. A minha esposa não podia ter filhos também, né? Jesus curou ela. Minha esposa também tinha crise de epilepsia. Então ela ficou 2 meses em coma no hospital. E, cara, quando ela se batizou, se entregou para Jesus e se batizou, meu irmão, tudo isso sumiu da vida dela. Ela foi curado, cara. Então, hoje, nós já temos 2 filhas, cara. 2 filhas perfeitas, cara. 2 filhas cheias de saúde. Uma mulher que não podia gerar filhos. Então, cara, Deus está fazendo algo poderoso no nosso meio, na nossa família. E eu não quero ficar de fora disso, do que Ele está fazendo na nossa geração. E eu também intimo os irmãos para não ficar de fora disso. Porque eu creio no poder do Evangelho, que nos libertou e nos salvou, está nos transformando todos os dias. Essa aqui é a primeira vez que eu venho pregar. Primeira mensagem minha. Eu nem estou pregando a mensagem que eu coloquei aqui. Mas é a primeira de muitos, cara. Porque o que Deus ele tem me falado naquele quarto de oração, cara, é poderoso. Cara, nós vamos correr pelas nações anunciando o Evangelho, meu irmão. Tamandaré, cara, nós vamos começar um trabalho, já começamos, estamos aprendendo a cada vez mais. Um trabalho poderoso, cara, de evangelismo, de missões nessa cidade, irmão. Deus está nos capacitando para isso. Ele está nos ensinando. Mas é devagar. É a gente suportando o processo. E assim, cara, como Jesus está fazendo em nossas vidas, Ele quer fazer na de vocês também. Ele quer alcançar também a tua família inteira. Porque a família é divina, cara. Tá bom, meus irmãos? Só que tudo isso, cara, seria... A gente sabe, né? Conhecemos a mensagem da cruz. Jesus, Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Foi chicoteado naquela cruz, por amor a mim e a você. Foi colocado uma coroa de espinho na cabeça dele. E o espinho, fincados na cabeça dele, ele sangrava, meu irmão. Imagina para um Deus que era santo, está agora nu, na frente de uma multidão sangrando.
por amor a mim e a você, para que nós hoje estivéssemos reunidos nessa igreja aqui, compartilhando o Evangelho. Mas só que não é só para isso não, é para mais ainda. Agora Ele nos dá uma missão, a missão de cumprir o ID, anunciar o Evangelho para todo canto desse planeta, meu irmão, e fazer discípulos, que é ensinar os ensinamentos de Jesus. Só que essa responsabilidade agora é minha e sua, tá bom, meus queridos? Se coloquem de pé, por gentileza, meus irmãos. E Jesus morreu naquela cruz por nós. Os estudiosos vão dizer que era um chicote de couro com as pontas de aço, tipo anzóis assim, com ganchos. E ele levou em média de 32 a 39 chicotadas. E cada chicotada que Jesus levava, essa chicotada ficava nas costas dele e arrancava couro com carne, cara. Ele jorrava sangue. E ele se entregou, cara, por amor a nós, pecadores, viciados, orgulhosos, soberbos, invejosos. E ele falou: venha a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. E eu não sei como está você hoje, mas acredito que você está aqui hoje e talvez possa estar cansado e sobrecarregado. Então venha até Jesus, que Ele os aliviará. Venha até Jesus, que Ele os aliviará, meu irmão. Então, essa mensagem, cara, de Jesus, que Ele se entregou na cruz, Ele morreu, Ele se esvaziou, e Ele entregou o Espírito, foi para que hoje, eu e você pudesse crer na mensagem de Jesus, crer no sacrifício dEle, e se arrepender dos nossos pecados, abandonar o pecado e partir, ter uma vida de comunhão com Deus, e assim a gente terá a vida eterna. E Lucas capítulo 24, 1 ao 6 vai dizer: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram para o túmulo e levaram os perfumes que tinham preparado. Elas viram que a pedra tinha sido mexida da entrada do túmulo para um outro lado, e entraram, porém não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto elas estavam perplexas a respeito, apareceram dois homens, outras traduções vai dizer anjos, vestidos com roupas resplendentes, e se colocaram ao lado delas. Elas ficaram com muito medo e se ajoelharam, levando os seus rostos até o chão. Então os dois homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos alguém que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, meu irmão, ele passou mais um tempo ali pela cidade. Só que ele falou: é preciso que eu vá, é preciso que eu vá ao Pai, aos céus, mas não se preocupe, que eu mandarei outro em meu lugar, outro semelhante a mim em meu lugar eu mandarei. E quando diz outro semelhante a mim, quer dizer outra pessoa igual a Ele, que é o Espírito de Deus, que agora passará a morar dentro de nós, para nos ajudar nessa comissão da obra, para nos ajudar a cumprir a missão do ID. Então agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que Ele é uma pessoa. E por que você passa o dia todo sem conversar com essa pessoa? Quanto tempo faz que você não conversa com o Espírito Santo dentro de você? Você conversa com a tua mulher todos os dias, conversa com o teu filho, com o teu patrão, com o teu pastor, com o teu líder, mas com o Espírito Santo que mora dentro de você, você não conversa. Nós temos negligenciado a presença do Espírito Santo. Nós pedimos para Ele se manifestar, para Ele agir, mas nós não temos comunhão com Ele em casa. Nós não conversamos com Ele que nem eu converso com a minha esposa, com meus filhos, com meu pai, com meu irmão. Cara, se a gente tivesse mais comunhão com o Espírito Santo, entendesse mais que Ele é uma pessoa, como eu sou uma pessoa física, Ele é uma pessoa, Ele habita dentro de nós, irmão, a gente ia parar
de ficar reclamando das coisas e a começar a governar aquilo que Deus, Jesus falou para nós governar. Nós precisamos acessar este lugar em Deus. E a gente tem o Espírito Santo que hoje está nos conduzindo para isso. Amém, meus irmãos? Fecha seus olhos, por gentileza aí. Não sei se essa palavra hoje faz sentido para a tua vida. Não sei se você recebeu essa palavra no seu coração ou não. Eu peço que tudo que for de mim, vocês esqueçam totalmente. Eu não sou o centro desse culto. Eu não sou o centro da mensagem. Eu só contei meu testemunho para vocês saberem que Jesus ainda transforma, que Jesus ainda faz, que Jesus está fazendo. Então não perca a esperança da tua vida, da tua família ser salva. Continue orando pela vida da tua família, dos teus filhos. Em nome de Jesus, que você possa a viver tudo aquilo que Deus preparou para a tua vida. Tá bom, meus queridos? Feche seus olhos. Vamos orar. Se você se identificou com uma carga sobre você, que você hoje veio aqui para este lugar se sentindo cansado e sobrecarregado, saiba que Jesus está aqui e Ele quer te aliviar. Se você se identificou carregando uma inveja dentro de você, algo que está te separando de Deus, algo que está te levando para uma morte espiritual, Deus, Ele quer te trazer vida esta noite. Ele quer te ressuscitar esta noite. Então você que está hoje com o coração abalado, abatido, irmão, vem aqui na frente hoje para que nós possamos orar por você. Você que talvez não conhece Jesus ainda, nunca teve uma experiência com Ele, venha dar um passo de fé, venha aqui na frente. Venha receber Jesus na tua vida. E por que disso publicamente? Porque quando Ele abriu os braços, Ele sangrou, foi publicamente, não foi no secreto que Ele morreu. Então anuncia Ele publicamente. Grite com seus lábios que você está se entregando a Ele. Abre o seu coração para que Ele entra e cura as suas feridas. Talvez você está sangrando aqui nesta noite. Jesus, Ele quer te curar, meu irmão. E Ele vai te curar esta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A salvação está disposta a todos. Basta você crer e receber Ele na tua vida. Fornicação ainda é pecado. Inveja ainda é pecado. Cobiça ainda é pecado. Adultério ainda é pecado. E isso afasta de Deus. Mas Jesus está aqui hoje. E Jesus está te dizendo: ei, se você me confessar diante do Pai, eu te confessarei. Se você se confessar diante do Pai, eu te confessarei diante do Pai. Então se arrependa dos seus pecados, meu irmão, e receba Jesus na tua vida hoje. Em nome de Jesus.